O Hot Resenha Podcast desta semana começa e o episódio de hoje vai falar sobre um edital lançado pela Embrapa para trazer novas pesquisas na fruticultura, o InovaFrute. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse edital, é o Eduardo Andrade, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Hot Resenha Podcast. Bom dia, boa tarde, Guilherme. É um prazer aqui estar participando do podcast de vocês e trazer as novidades que nós temos aqui da Embrapa para a busca de parcerias aqui no nosso edital InovaFrute. Eduardo, começa, por favor, explicando para a gente qual que é o objetivo do InovaFrute, o que vocês estão buscando com o lançamento desse edital. Claro. Bem, o edital InovaFrute é um edital de inovação aberta no qual a Embrapa busca parceiros da iniciativa privada, sejam grandes empresas, empresas de pequeno porte, associação de produtores, que possam, em conjunto com a Embrapa, desenvolver soluções para problemas específicos da fruticultura brasileira. Tá bom? E aí, Eduardo, tem alguns objetivos, alguns itens que vocês estão buscando com esse levantamento, esse edital, né? Exatamente. O edital, Guilherme, a gente divide ele em dois grupos de temas, né? Um são temas de interesse amplo em fruticultura. Em geral, quando a gente fala em fruticultura, né, pelo mandato da unidade da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a gente está falando em abacaxi, em banana, em citros, né, laranja, limão, tangerina, mamão, maracujá, essas culturas, né, mais especificamente essas culturas. Então, a gente tem temas de interesse amplo. Então, são temas que estão vinculados a problemas prioritários dessas cadeias de fruteiras. Eu posso dar um exemplo, no caso da cadeia da bananicultura, a gente tem a questão da cigatoca negra, a questão da fusariose, né, o mal do Panamá da banana. Então, a gente coloca esse tema como na busca de procurar parceiros que possam, em conjunto com a Embrapa, desenvolver soluções para o problema da cigatoca negra, do mal do Panamá na bananeira. A questão do greening dos citros, então a gente também colocou o tema do greening dos citros dentro dos temas de interesse para a Embrapa também buscar parceiros para desenvolver soluções para o greening. E um outro grupo de temas que a gente colocou, que é a novidade desse edital, é o tema de co-desenvolvimento de tecnologias. E o que seria isso? Nós temos a Embrapa desenvolvendo tecnologias que ainda não estão prontas e a gente busca parceiros para nos ajudar e formar parcerias para finalizar essas tecnologias e levar ao mercado. Então, por exemplo, a gente tem a desenvolvimento de um processo de criação de um inseto que é um inimigo natural, uma joaninha, né, um coleóptero, uma joaninha, que ela é utilizada para o controle biológico de pragas, por exemplo, como cochonilhas, pulgões. Então, a Embrapa conseguiu desenvolver a tecnologia, ela não está pronta para ir para o mercado, e a Embrapa procura uma empresa parceira que possa nos ajudar a finalizar essa tecnologia e essa empresa poder, então, levar ao mercado essa tecnologia. Então, são esses dois grupos de interesse que a gente tem aí. E aí, Eduardo, essas pesquisas, elas precisam já estar em algum estágio, já está prontas, já está avançadas, pode ser algo mais inicial? Qual que é o critério para participação? Guilherme, na verdade, não importa. Esses temas de interesse, né, gerais em fruticultura, a ideia pode começar apenas pelo conceito. A empresa trazer uma proposta que ela entende ser interessante, ser disruptiva, né, ser inovadora para resolver aquele problema. E aí, se a proposta ela ser selecionada, então a empresa passa a discutir com a equipe técnica da Embrapa como é que a gente pode viabilizar aquela solução. Elaborar um projeto para tornar aquela ideia numa tecnologia. Tá? Ou então a empresa pode estar desenvolvendo uma tecnologia, precisa talvez da expertise da Embrapa para conseguir avançar no desenvolvimento dessa tecnologia e levar para o mercado. Então, a gente não tem ainda não existe uma receita pronta. A gente aceita desde ideias inovadoras, como ideias que já estão sendo executadas pela empresa, mas precisam ainda de desenvolvimento para chegar ao mercado. Então, tem esses dois lados aí, tá? E aí, quais que vão ser os critérios utilizados para filtrar, para ver quais vão avançar e quais vão ficar aí pelo caminho? Olha, a gente tem desde a parte de inovação da proposta, o que a proposta traz de inovação para realmente para solucionar aquele problema que ela está
se propondo. A nossa capacidade técnica também, né? Porque a Embrapa não tem especialistas para tudo, né? Então, assim, se aquela proposta às vezes envolve capacidade técnica que nós não temos, fica um pouco mais difícil de atender, mas também a gente pode buscar em outras unidades da Embrapa aquela capacidade técnica que precisa ser agregada àquela ideia para que ela consiga avançar. Então, a gente tem alguns critérios que seja a parte de inovadora, né? Seja uma inovação para solucionar aquele problema, mas também a nossa capacidade de atendimento, né? Seja técnica, seja de pessoas, né? E, Eduardo, a gente tem já alguns exemplos de pesquisas, de projetos que foram desenvolvidas em sistemas como esses que vão ser aí a partir desse edital? Sim, o nosso primeiro edital, Guilherme, foi lançado em 2020, que foi um edital de inovação aberta em temas de fruticultura e mandiocultura, né? Depois nós lançamos em 2021 um Inova Fruit, foi o primeiro, né? E nesses editais a gente conseguiu captar parcerias. Eu posso dar um exemplo de uma empresa que desenvolveu um protetor solar em parceria com a Embrapa. Esse protetor já está sendo registrado junto ao Ministério da Agricultura para ser comercializado, né? Então, esse é um exemplo bem interessante de uma ideia. Eles tinham um produto, a parceria foi formalizada com a Embrapa apoiou tecnicamente na formulação, na melhoria da fórmula do produto, e ela foi testada em diferentes fruteiras, com resultados muito interessantes, ao ponto da empresa realmente seguir com o registro no Ministério da Agricultura e comercialização, provavelmente agora esse ano, em 2024, já vai estar sendo comercializado. Esse é um exemplo muito interessante que eu trago aqui para mostrar que esses editais funcionam, né? Nessa parceria, a Embrapa entrou com recurso financeiro, entrou com recurso de mão de obra, de técnico e de execução a campo. A empresa também entrou com recurso financeiro e essa parceria gerou um produto que está entrando no mercado esse ano. É muito importante essa união, né, Eduardo, entre as empresas públicas e a iniciativa privada para avançar com essas pesquisas, com essas inovações, né? Exatamente. Eu acho que essa parceria é muito benéfica, porque você, de um lado, traz uma demanda, você consegue buscar solucionar uma demanda da cadeia produtiva, trazendo tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada para pensar juntos uma solução para um problema que, às vezes, está causando grande prejuízo àquela cadeia frutícola, né? Então, isso realmente é muito bom. E, no final das contas, toda a sociedade brasileira ganha, porque a empresa vai comercializar e vai ter o seu lucro devido ao seu investimento, tanto como capacidade técnica, como investimento financeiro, e a Embrapa vai conseguir levar ao produtor rural uma solução tecnológica para um problema que está causando prejuízo econômico para ele. Então, é um ganha-ganha nessa parceria. E aí podem participar iniciativas de qualquer parte do Brasil? Tem alguma restrição? Quais que são alguns dos pré-requisitos aí para participar? Não, na verdade, podem participar empresas do Brasil inteiro, né, de pequeno, né, desde a associação de produtores até empresas de grande porte. O que é importante é ser CNPJ, né, e você, enfim, você não tem mais nenhum tipo de restrição à participação. E aí, Eduardo, qual que é o passo a passo para quem quiser participar, quem está acompanhando a gente, quer saber mais sobre o edital, quer até, de repente, enviar uma proposta, qual que é o passo a passo que ele precisa seguir? Olha, dentro da página da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a gente tem lá um link para a pessoa acessar o edital, ver as informações, as condições, como é que submete. A submissão da proposta é feita online mesmo. Você clica no link e vai abrir um formulário. Então, só a proposta é bem concisa. Então, a pessoa vai colocar o nome do proponente, da empresa, o nome da pessoa responsável, o CNPJ da empresa, o título do projeto, qual é a ideia dele de proposta de inovação. Ela pode explicar qual é a vantagem, quais os benefícios que aquela ideia ou aquele produto, né, aquela tecnologia vai trazer para o produtor, para o setor produtivo. E mais algumas informações. E só clicar em submeter, a gente vai receber essa proposta, vai analisar, e aí até o edital fica aberto até no meio de setembro, até no meio de outubro, as propostas selecionadas a gente vai entrar em contato com os que submeteram as propostas para começar as conversas, discutir com mais detalhes a ideia daquela empresa
e seguir os trâmites de negociação, elaboração de um plano de trabalho, orçamento e tudo mais. A gente vai deixar também, Eduardo, aqui embaixo no site do Notícias Agrícolas o link para o pessoal acessar esse edital. Já tem proposta chegando, vocês já estão recebendo material, né? Sim, já tem proposta chegando. Inclusive, Guilherme, no próprio edital a gente tem um e-mail que tira dúvidas. Então, teve pessoas que entraram em contato com a gente, tirando alguma dúvida a respeito do edital. A gente conversou, inclusive eu até agendei uma videoconferência com uma empresa, a gente conversou, eles entenderam melhor o edital, possibilidades de como é que poderia aplicar, como é que poderia ser a ideia deles, como é que seria aceita, né, e como é que a gente poderia trabalhar a ideia. Eles acharam bem interessante e formularam a proposta, né, e mandaram via o formulário que está no próprio edital. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse edital do InovaFruit, lançado aí pela Embrapa, a importância dessa união, né, das empresas públicas com a iniciativa privada para avançar em pesquisas e inovações. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, gostaria sim, Guilherme. Então, só reforçar que essa iniciativa faz parte dessa busca da Embrapa por buscar parcerias, né, no setor produtivo, porque você consegue, essas parcerias, encontrar soluções que muitas vezes não consegue encontrar dentro de casa, né, dentro da Embrapa. Quanto mais pessoas pensando em soluções, mais fácil é de encontrar essas soluções, né? E a Embrapa está aberta a trabalhar em parceria com o setor produtivo, como eu falei, desde grande empresa até a associação de produtores mesmo. O que a gente busca sempre é trazer inovação para o agronegócio, e não especificamente o agronegócio de fruteiras, né? E na esteira do InovaFruit, a gente deve estar lançando aí daqui um mês, mais ou menos, o que a gente chama de Mandinova, que seria o mesmo edital de inovação, só que focado na cultura da mandioca, tá? Que a unidade aqui trabalha com mandioca e fruteiras, então a gente soltou o edital para fruteiras, né, o InovaFruit. Em breve estaremos lançando também o edital de inovação aberta, buscando parceiros para desenvolver tecnologias para a cultura da mandioca, tá? Então, já fica no radar aí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Embrapa voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando esses avanços, essas inovações vindas aí do ramo da pesquisa. Obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês, Guilherme, pela abertura. Até a próxima. O Eduardo Andrade, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que funciona o novo edital lançado pela Embrapa, o InovaFruit, buscando parcerias com a iniciativa privada para avançar em pesquisas e inovações para o ramo da fruticultura. Eduardo destacando ali algumas das culturas alvo para esse edital, alguns dos pré-requisitos para se candidatar. A gente vai deixar aqui também embaixo do texto, aqui no site do Notícias Agrícolas, o link para o edital para você poder tirar suas dúvidas, entender um pouquinho melhor e de repente até participar, mandar a sua ideia, mandar o seu projeto lá para a Embrapa e conseguir avançar com as pesquisas que melhoram a fruticultura do Brasil. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!